Bom, pessoal, a gente está transmitindo em vários canais, mas o que eu vou falar vale para todos. Tem uns botões aqui embaixo de curtir e de compartilhar e de se inscrever no canal, esses obrigatório, e cada comentário de cada um de vocês também permite que isso chegue a mais pessoas. Então, quem não conhece o trabalho dos colegas, bom, vai ser difícil, né? Mas quem não conhece o trabalho dos colegas, convido a conhecer o trabalho deles, e você que está assistindo no canal dos colegas, convido a conhecer o trabalho da Epoch Times Brasil. Bom, hoje, um dia, acho que histórico é a palavra que eu vi com mais frequência, ou pelo menos acho que é a mais precisa para descrever o que aconteceu. Houve uma coletiva de imprensa aqui à frente do Capitólio americano, uns 20, 30 metros de onde está o escritório da Epoch Times aqui em Washington, aonde, após uma audiência ser postergada, o Paulo esteve profundamente envolvido nisso, congressistas brasileiros vieram para denunciar o que eles percebem como abusos, e acho que essa é uma palavra ainda amena. Então, para a gente começar com os bastidores de tudo isso, para recapitular para você que talvez esteja se inteirando agora de tudo isso que aconteceu, Paulo, quero te passar a palavra para explicar o que foi essa coletiva de imprensa hoje. Bom, ela, na verdade, é o ápice de um trabalho que vem sendo feito há bastante tempo, de conexão, né? Tentar estabelecer um pouco de relações internacionais na direita, que é algo que a esquerda faz com maestria, e eu vou explicar até um pouco sobre como ela faz, mas tentamos fazer isso do lado da direita. Havia uma desconexão completa entre os parlamentares brasileiros e os parlamentares americanos conservadores, mesmo a relação entre Trump e Bolsonaro, que era muito próxima, não foi aproveitada da forma que ela poderia ter sido. Pois bem, nós temos buscado fazer essa interação e ajudar nessa interação, uma vez que eu estou aqui nos Estados Unidos, desde novembro de 2022, de forma mais ativa, e nós temos conduzido reuniões dentro do Congresso. Algumas, a última delas, inclusive, tivemos juntos aqui em Washington, quando nós encontramos mais uma vez o congressista Chris Smith, que é um congressista muito relevante aqui nos Estados Unidos por vários motivos. Primeiro, porque ele é o congressista mais antigo. Ele chegou lá em 1981, antes de eu nascer, ele já estava no Congresso dos Estados Unidos, na administração do Ronald Reagan. Segundo, porque ele é o presidente de comissões muito importantes, incluindo a Comissão Tom Lantos de Direitos Humanos, a Comissão da China, que aqui para o Epoch Times tem um significado especial, e ele também é presidente do subcomitê da comissão, do Comitê de Relações Internacionais. Ele é o presidente do Comitê de Direitos Humanos e Organizações Internacionais. Então é uma figura altamente relevante. Há meses nós temos tido conversa com eles, com ele, com outros parlamentares, explicando a situação do Brasil, de novo, só com os fatos, e isso produziu um entendimento de que o Brasil estava numa situação muito difícil. Com isso ele convocou uma audiência para o Brasil, que deveria ter acontecido hoje, nessa terça-feira. Eu fui convidado, inclusive, para testemunhar no Congresso, convite oficial, tudo bonitinho. Nós tínhamos uma delegação de cerca de 50 parlamentares brasileiros, entre senadores e deputados, que se solidarizaram, ouviram o clamor da população e vinham aqui para os Estados Unidos. Quando nós recebemos a notícia, na quinta-feira, ou seja, há poucos dias, 5 dias antes da audiência, nós recebemos a notícia de que as coisas haviam mudado. Os democratas haviam recebido uma ligação de alguém misterioso, e o democrata que faz parte da comissão Tom Lantos, é uma comissão bipartidária, então ele faz parte junto com o Chris Smith, que teve um piti e decidiu bloquear a comissão. E por isso o Chris Smith falou, olha, o convite para nós termos uma audiência sobre o Brasil permanece, mas agora ficou muito em cima, eles bloquearam em cima e a gente vai precisar remarcar. Foi dito então ao Chris Smith, olha, mas nós temos uma delegação de brasileiros vindo. E ele falou, fantástico, traga a delegação de brasileiros, nós vamos fazer algo que é ainda mais relevante. Nós, além da comissão agora, nós vamos fazer uma coletiva de imprensa. As pessoas não sabem, eu vejo algumas pessoas muito ignorantes, o energúmeno, o pessoal da internet sabe quem é. Eles acham, pode rir, o energúmeno, todo mundo sabe quem é. Sim. O energúmeno, fizeram uma coletiva de imprensa na rua. Dá uma peninha dessas pessoas que parece que nunca vieram na capital americana, eles não sabem o que é o House Triangle, que é onde todas as coletivas de imprensa de peso são feitas, que você tem que ter o prestígio de um congressista. Inclusive com horário marcado, e logo depois da nossa teve outra audiência. E outra coletiva. Foi uma briga do Chris Smith para conseguir reservar o House Triangle ao meio-dia, que é um dia absolutamente lindo, com o Capitólio no fundo. Então nós fizemos essa coletiva de imprensa, e o mais relevante nessa coletiva de imprensa foi que o deputado Chris Smith anunciou algumas coisas. Primeiro, ele tomou uma posição, e nós estamos falando de uma posição oficial do congressista que preside todas essas comissões que eu citei, a respeito da situação do Brasil. Ou seja, hoje, dentro do parlamento americano, existe uma posição oficial sobre a situação de ditadura do Brasil. Nunca antes na história desse país, para dizer o que o Lula gosta de dizer, nunca antes nós tínhamos tido algo parecido. Então, neste momento, o Congresso dos Estados Unidos, uma figura relevante que representa e preside comitês, diz abertamente e fala o nome de Alexandre de Moraes. Não quero nem falar na transmissão da Epoch Times, mas quem diz não sou eu, é o congressista Chris Smith. Essa é a primeira coisa. Ele descara a ditadura no Brasil e assume uma posição oficial. A segunda coisa relevante que ele fala ele assume o compromisso, e essas são as palavras dele, de espalhar isso dentro do governo americano e refazer as políticas externas dos Estados Unidos, tratando o Brasil agora como a ditadura que ele é. E a terceira coisa, que essa foi absolutamente surpreendente, e eu só tive, é uma coisa que vem sendo trabalhada, mas eu só tive a confirmação pouco antes da coletiva, foi que ele decidiu que ele vai apresentar o Brazil Democracy and Freedom and Human Rights Act, que é o projeto de lei de democracia, direitos humanos e liberdade do Brasil, que é um projeto de lei que vai mudar, eu não vou dar spoiler aqui, ainda está sendo construído, mas ele vai mudar a forma como o Brasil e os Estados Unidos se relacionam, e com consequências, inclusive, para indivíduos dentro do Brasil. E esse projeto de lei vai ser submetido, obviamente precisa passar pelo trâmite da casa, mas lembrando que aqui o trâmite é mais fácil, porque as linhas partidárias são muito divididas.
né? E nós teremos eleição agora em novembro. Todas as pesquisas indicam que os republicanos vão aumentar a maioria deles na Casa dos Representantes, devem recuperar o Senado. O Decision Desk está dando que os republicanos têm 80% de chance de obter maioria no Senado. E, nesse momento, Donald Trump é o favorito para retornar à presidência. Então, boa parte do trabalho que nós também fizemos aqui foi o trabalho já de começar a obter apoio de outros congressistas. Isso. Então, hoje, por exemplo, nós... Vocês estão todos muito corteses aqui, que não estão vindo na casa pela primeira vez, mas sentem-se à vontade para intervir na fala do Paulo, a gente fiquem à vontade para comentar. É legal esse... Não, mas perfeito. Por isso eu quis trazer esse contexto. Estou jogando um resumão para todo mundo entender, mas nós tivemos hoje de manhã, começamos o dia, reunião com o congressista Huizenga, que é um congressista também membro da Comissão de Relações Exteriores. Depois, eu tive reunião com a Maria Salazar e o staff dela, que é uma deputada muito importante, representante de Miami. Só brevemente, a Maria Salazar, ela tem um background de família que sobreviveu ao comunismo em Cuba, assim, então também especialmente relevante para a situação da América Latina. Ambos, e ela também ela é a presidente do subcomitê de Hemisfério Ocidental, e além de tudo, também é membro do Comitê de Relações Exteriores. E eu estou falando aqui, nós, depois, eu não vou citar todos os nomes, mas fizemos um evento no Capitol Hill Club, que é o evento, o Conservative Caucus, né, digamos assim, a bancada conservadora, fez um evento em homenagem ao Brasil, dentro do clube frequentado por todos os republicanos aqui, é o clube meio que cativo aqui do Congresso dos Estados Unidos, nos receberam, de novo, alguns deputados fizeram parte, nós tivemos reuniões com eles também, explicamos a situação do Brasil. Amanhã, 8 horas da manhã, eu estou em reunião com mais um deputado Molenar, mais uma reunião com ele, depois deputado McCormick, deputado Mark Green, e por aí vai, buscando reunir apoios até que haja um consenso dentro do Congresso dos Estados Unidos do que acontece no Brasil. Para resumir, ainda há uma surpresa incrível quando nós relatamos o que está acontecendo. Quando eu digo que eu sou um jornalista, que era líder de audiência no Brasil, e que tive meu passaporte cancelado, minhas contas bancárias retidas, minhas redes sociais retidas, ninguém acredita. Agora mesmo eu estava conversando com um deputado do Canadá, que estava no Capitol Hill Club, e ele é um deputado de esquerda do Canadá, e ele falando assim... acredita numa via bipartidária. Ele olhando e falando assim, eu não acredito que isso aconteceu com você, isso não existe. E eu falo, entra no Google, que você vai ver que existe. É porque uma coisa que o Paulo está falando, dentro desse contexto todo da viagem, tem a ver com a criação de laços, de uma experiência, onde você consegue realmente interagir com um congressista e nos momentos mais episódicos, assim, mais interessantes, né? No momento que o cara para te ouvir, naqueles 3 minutos que você fala, o que existe no Brasil é uma bizarrice, onde você tem um ministro de um Supremo Tribunal Federal que cata jornalista, deputado federal, canal de comunicação, derruba YouTube, um por um. E você fala pro cara, você fala, agora imagina um Justice da Suprema Corte daqui fazendo isso. Ele não consegue, porque aqui são 80 casos julgados por ano, lá no Brasil são 100 mil. Mas só o fato dele começar a trabalhar com essa empatia cria uma conexão muito forte. E o mais legal de tudo, eu vejo que fortalecer essa rede, para nós, é importante porque começa a desmistificar aquele negócio do medo, aquele negócio do... Porque muita gente usa uma espécie de pseudo-ignorância para acobertar um sentimento de medo. Então a pessoa finge que ela tá no Brasil-Suíça, né? Ela finge que não tá no Brasil, Alexandre de Moraes. Né? Então, uma vez que ela vê que aqui tem deputado estadual, a Débora Menezes, deputada estadual. Tem o Bruno Zambelli, deputado estadual. E se a viagem não tivesse sofrido essa retaliação dos democratas, já seria quase dobro de parlamentares. E se tiver audiência em alguns meses... Não, se tiver, não. Vai ter. Há o compromisso de que terá agenda em algumas semanas. E nós vamos trazer a maior comitiva da história do Brasil. Vai ser. E é isso que eu acho legal, porque a gente falava isso, a gente fala todos os dias nos programas. O bloco de centuriões ali, em defesa de uma pauta única, é essencial. Porque tira o medo das pessoas e mostra que não é maluco de chapéu com alumínio que está falando de supremocracia e de ditadura do Alexandre de Moraes. Tanto o nome do Alexandre de Moraes você vai ouvir da boca de todos. Sim. Todos os parlamentares na OEA, aqui no Capitólio, todos falaram o nome do Alexandre de Moraes, que é uma coisa que eu e o Paulo a gente conversava muito no bastidor. Né? O Will Smith ter falado empodera, né? Alexandre de Moraes. Até na Europa já sabem que é o Alexandre de Moraes, até na Europa. Isso é um mau sinal por si só, né? Sim. Mas até, Sérgio, isso foi parte porque eu achei que era tão relevante você estar aqui conosco hoje, porque você tem essa experiência de perceber esses acontecimentos, porque a gente tem muito essa conexão com os Estados Unidos, até pela origem da Epoch Times, mas a gente não tem tanta essa noção na Europa. Então, após o que aconteceu com você em fevereiro, com a questão da Polícia Federal e com os desdobramentos mais recentes no Brasil, como tem sido a sua percepção de como o estrangeiro vê o que está ocorrendo no Brasil e você vê isso se transformando nos tempos recentes? Sim, eu noto essa transformação. O que eu sinto é, este boicote que quiseram fazer esta audiência foi parecido com o que me fizeram a mim no aeroporto. Quiseram intimidar, quiseram impedir de entrar e acabaram por dar mais força à nossa causa, muito mais visibilidade. E aqui com esta iniciativa vai acontecer a mesma coisa, porque agora em vez de virem uma comitiva uma vez, vêm 2 vezes e se calhar com o dobro de pessoas, como disse aqui o Paulo. Portanto, conseguiram até que eu viesse, conseguiram até chamar a atenção. Portanto, saímos tudo ao contrário. E o que eu noto, e o Marco António tem razão, é que na Europa, quando eu mostro, falo sobre isto, a primeira reação, não é bem assim, não é possível, não, o Brasil, não, a televisão não diz nada disso. Você tem que ilustrar. Eles não acreditam que a televisão não diz. Não, a televisão não. Estás a exagerar. Só que acontece que a minha própria situação que eu vivi serviu para muitos pensarem, espera aí, mas tu perguntaram coisas sobre o 8 de janeiro, Alexandre de Moraes, mas o que é que tu tens a ver com isso? Tu és um europeu. Então, mas fizeram um comunicado a dizer que era o visto, mas dão-te um inquérito, um relatório a dizer que eram perguntas de crime político e começam a perceber que afinal
afinal passa-se lá qualquer coisa. E muita gente já começa então agora a prestar atenção, e é aí que o nome Alexandre de Moraes vai começando a circular. E é por isso que eu nem era para estar aqui em Washington, eu sabia, o Paulo falou logo, mas porque eu ainda agora vim do Brasil de uma experiência incrível, onde passei de criminoso a herói, a símbolo quase ali da Paulista, e queria agora também voltar um bocadinho aos meus trabalhinhos normais, às minhas investigações, às minhas reportagens, mas recebi outra vez milhares de mensagens de brasileiros a dizer: Sérgio, vá, porque senão a Europa não vai saber. Ok, que no Brasil sabem, nos Estados Unidos vão saber, mas na Europa as notícias não chegam, e eu sei disso, porque o meu próprio caso não chegou a Portugal. O acontecimento da Paulista não deu em nenhuma televisão portuguesa. Se eu não tivesse ido, os portugueses não sabiam o que é que tinha acontecido naquele dia. Acabaram por saber porque saímos tudo ao contrário, até com a minha situação. E portanto eu fiquei com essa responsabilidade de como é que estamos num ponto onde a imprensa abafa deliberadamente tudo e às vezes ficamos dependentes de uma pessoa, de um Marco António, de um Paulo, de um Sérgio, para que nações inteiras saibam a verdade. E então, perante essa responsabilidade, eu tive que vir e pronto, tive a oportunidade de entrevistar o Paulo, o Marco António, os parlamentares todos, etc., até o próprio Chris Smith, etc., e vou levar o Eduardo Bolsonaro, vou levar essa reportagem para a Europa, vou então meter legendas, vou divulgar pouco a pouco, e aí que o nome Alexandre de Moraes vai continuar a circular e as pessoas vão começar a ter noção, porque vão pensar que não podem ser todos malucos. O Paulo não pode ser maluco, o Eduardo, o Chris Smith, não podem ser todos doidos. Algo se está a passar, o Gustavo Gaia, o Nicolas Ferreira já tinha dito isso na Paulista, a Michel Bolsonaro, porque eu já os entrevistei também na Paulista a todos e partilhei lá na Europa. Portanto, as pessoas, os europeus começam a perceber, bem, não podem, como tu disse, não podem ser todos do chapéu de alumínio. E é esse então o nosso trabalho, era o que não acontecia antes. Antes era cada um por si, agora temos Portugal, temos a Europa, temos os Estados Unidos, temos, mesmo lá na Europa, no dia 25 tivemos manifestações em todas as cidades, nas grandes cidades europeias, ao mesmo tempo, todos em contacto, e temos agora uma rede enorme, e para azar desta gente que quer abafar a verdade e as informações, nós estamos cada vez mais conectados. E a prova está aqui. Eu fiz uma live com o Paulo, eu não conhecia o Marco António, e agora estamos aqui, e agora vão ter que levar connosco juntos, que é muito pior do que cada um no seu sítio. Isso é muito importante, porque o Alexandre, ele, na sua arrogância, isso é uma característica daqueles que acham que podem tudo, ele começa a cometer erros. Qual foi eu digo que são erros, analisando do ponto de vista friamente como afastado. Não é uma questão de preferência. Analítico mesmo. É meramente analítico, completamente desapaixonado. Você olha, por exemplo, qual foi o ganho do Alexandre em deter o Sérgio Tavares? Ora, absolutamente nenhum. Qual foi o ganho em deter o Sérgio Tavares? Ele não ganhou absolutamente nada. Posso problematizar isso que você falou? Ele ganharia se o Sérgio colocasse o rabo entre as pernas e não abrisse a boca. Sim. Mas é exatamente isso. Ele ganharia na Avenida Paulista, dia 25, se ele não fosse falado, que foi falado pelo Silas Malafaia. Sim. Então ele perdeu em todos os sentidos, ele tá só perdendo. E o que acontece? Quando ele perde? Ele perde quando ele encontra indivíduos que têm uma virtude que ele desconhece. Sim, sim. Então, ele não entende. Ele vai olhar e vai falar: o Paulo Figueiredo, eu vou atrás de tudo dele. Eu vou bloquear, vou quebrar os sigilos, eu vou bloquear, eu vou cancelar passaporte, etc. Esse cara vai ficar pianinho. E aí o Paulo Figueiredo fala: como é que é? Negativo. Agora é que você me deu lugar de fala. Agora você me permite entrar dentro do Congresso dos Estados Unidos e dizer o que eu disse. Eu sou a encarnação da ditadura do Brasil. E eu não poderia dizer isso há 1 ano e meio atrás. Exatamente. E a mesma coisa que ele fez com o Sérgio Tavares. Quando o Sérgio Tavares não recua, quando eu não recuo. Agora eles estão querendo partir para cima do Silas Malafaia, que foi o exemplo que você colocou. E o que o Silas Malafaia está dizendo? Bem. Essa virtude da fortaleza, eles desconhecem. Eles não acham que vão encontrar do nosso lado. E quando a gente não recua... Em volta dele só tem homem de geleia. Exatamente. Mas ele não é um homem de geleia. Não, ele não. Mas ele conta, acho que o império do mal construído por ele conta com essa espécie de sentimento do centrão brasileiro, do seu amigo deputado federal, que sabe tanto quanto o congressista americano que a gente conheceu agora. Que, isso é verdade. Né? O cara, ô Paulão, você tá com o passaporte bloqueado, bicho? Não, chama pro Brasil. Vem pro Brasil, Paulo, quero te ver, sabe? Essa história que ele tá contando, é uma história real. É uma história real. Eu trabalhei no início da minha juventude, eu trabalhei na política brasileira com deputados e políticos que hoje são deputados de centro, alguns até associados ao Lula. E, graças a Deus, na minha trajetória profissional, apesar das divergências ideológicas, eu sempre fiz muitos amigos. E alguns desses deputados que eu fiz amizade nessa época são meus amigos até hoje, tem uma imagem bacana de mim, uma imagem de garoto, me conheceram, Jota. E quando eu conto a eles essa história, a história de como nós, do que aconteceu comigo, eles não acreditam. E eu tento explicar isso para as pessoas, para a nossa audiência, que o nosso processo de conscientização, ele é um processo que ele é internacional, que me toma bastante tempo, é uma coisa que eu tenho assumido como uma missão pessoal, mas ele também é ainda nacional. Porque não são só as pessoas comuns no Brasil que muitas vezes não sabem o que está acontecendo, amigos que me perguntam: poxa, Paulo, o que houve que você não está vindo no Brasil? Não. Existe gente dentro do Congresso brasileiro que ainda não se deu conta da situação que está existindo. E, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. Mas melhor ainda é se inscrever no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube que não cumpre essa censura. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer.